Olá, gente. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 2, referente às práticas corporais de aventura. E nesta nós estaremos falando um pouco sobre os esportes radicais urbanos, né? Ou práticas corporais de aventura urbana. O que são, né? Esportes radicais urbanos. Quando a gente fala em esportes radicais, remete a algo fora do natural, né? Do contexto que a gente fala que existe um risco maior, né? Então, os esportes radicais são as práticas que apresentam um risco maior do que nas modalidades esportivas tradicionais, seja pelas condições extremas em que são praticados ou por envolverem movimentos não naturais. Por exemplo, ao jogar basquete, você corre, salta e arremessa em um terreno plano, movimentos completamente naturais, com os quais nosso organismo já está plenamente acostumado. Já os esportes radicais urbanos são a subcategoria do paraquedismo, como uma atividade de alto risco. Então, o paraquedismo já é um esporte radical de alto risco, né? E os esportes radicais urbanos, eles ficam na subcategoria, eles não são aquele esporte de alto risco como o paraquedismo, né? Por isso, aumenta a produção de adrenalina, que contempla as atividades desse tipo, mas que podem ser praticadas na cidade. Ou que surgiram justamente a partir da interação dos praticantes com o mobiliário urbano, como o parkour e o skate. Qual a origem dos esportes radicais urbanos? Então, é difícil precisar a origem dos esportes radicais urbanos, pois cada um surgiu em uma época e contexto. Mas os esportes radicais urbanos e também os esportes de aventura podem ter como marco de sua origem a década de 80, ou mais precisamente o finalzinho da década de 80 e início da década de 90. Existem diversas atividades radicais que surgiram despretensiosamente nas cidades, mas só ganharam o status de esporte radical urbano quando difundido para um número maior de pessoas e praticado com regularidade. Várias modalidades, como o skate, começam com práticas informais e evoluíram até se tornarem esportes em campeonatos oficiais, profissionais, remunerados e associações nacionais. O fato é que nós tivemos, né, o skate como modalidade iniciando, né, com modalidade nas Olimpíadas. O que são as práticas de aventura urbana? Então, a gente saiu de práticas de aventura de esportes radicais urbanos para práticas de aventura urbana. Prestem atenção, né? As práticas de aventura costumam ser relacionadas a ambientes no meio da natureza. A gente já viu na aula passada, como a escalada de uma montanha, ou a descida de uma corredeira, em um caiaque, apenas para citar duas delas. Mas quando falarmos em práticas de aventura urbana, trata-se de atividades que buscam simular as mesmas sensações e movimentos, só que na cidade. Então, a mesma sensação, a mesma adrenalina, né, que a gente utiliza nas práticas de aventura na natureza, a gente vai só mudar o espaço. Então, vejam só muda apenas o espaço. Um exemplo é a escalada em paredes construídas, uma vez que as rochas e montanhas não se encontram em um ambiente urbano. O que são práticas corporais urbanas? Então, práticas corporais são um grupo de atividades que tem como equipamento simplesmente o corpo humano. São consideradas práticas sociais, manifestações culturais de caráter lúdico. Alguns exemplos são as danças, artes marciais, os jogos, acrobacias e, claro, os esportes. Mais especificamente, se você ouvir falar em práticas corporais de aventura urbana, provavelmente seja uma menção às atividades como o parkour e o bouldering, né? Não sei se a pronúncia é essa, nas quais o praticante supera obstáculos urbanos sem nenhum equipamento especial. A gente aqui vai falar dos mais importantes, né? O downhill urbano, que
eu coloquei sem estar em negrito, a gente não vai falar nessa aula, né? A gente vai colocar apenas os esportes que estão mais próximos da nossa realidade. Como a gente tem o skate, o parkour, slackline, né? E o bouldering. Não sei se é assim a pronúncia, gente. Então vamos para o skate, né? A gente tem o skate surgindo nos Estados Unidos num processo ao longo da primeira metade do século XX, talvez derivando dos roller skaters, né? A gente tem um modelinho aqui da figura, né? Desse tipo de skate, que era uma espécie de patinete fabricada a partir de 1900. Esse ano, quando disputados os Jogos de Tóquio, o skate fez sua estreia como modalidade olímpica. É o ápice do reconhecimento a um esporte que por muito tempo era considerado marginal, ou seja, marginal no sentido de estar à margem. Ele não tinha a relevância e a importância como os esportes que já foram desenvolvidos, né? E já tinham categorias com confederações, de uma história mais longa, digamos assim, né? Então, é um esporte novo e pouco reconhecido recentemente, na verdade, e era considerado marginal. Por quê? Quando ele fala ligada à contracultura, porque as pessoas que praticavam eram vistas como rebeldes, digamos assim, né? Ou aquela parte que queria causar vandalismo. Estou colocando assim as palavras, mas não é exatamente que eram vândalos, mas estava à margem dos outros esportes que já tinham um contexto histórico e que já foram criados em outro contexto. O equipamento do skate leva o nome de esporte e é composto por, então, o skate, o equipamento, né, o implemento que é utilizado, leva o nome do próprio esporte. Então, a gente tem a chape, né, que é a prancha do skatista, as rodas, que são 4 delas, ó, vocês estão vendo aqui na figurinha, com cada uma com um rolamento e 2 eixos, ó, certo? Um na frente e outro atrás. Aqui na frente e atrás. O truques, que são os eixos, equipamentos de ferro encaixados no chape, que são esses aqui, ó, truque ou treco, certo? A lixa, que é essa partezinha de cima, né, da chape, e serve para aumentar a aderência com o pé do praticante. Vale lembrar que os praticantes, eles já têm um modelo de tênis, né, apropriado para aderência também melhor, né? E aí, o que é que fala? Uma das maneiras de praticar o skate é interagindo com o mobiliário urbano, fazendo manobras em escadas, canteiros, cordões e corrimões, por exemplo. Mas há também o skate freestyle, que são manobras no chão sem obstáculo, as pistas em vários modelos, as piscinas vazias e a modalidade downhill, descida no asfalto em alta velocidade, certo? Se vocês forem olhar essas palavras, né, elas são de origem mais estrangeiras e vem os esportes de aventura urbano da natureza, eles geralmente vêm muito do contexto dos Estados Unidos, né, de uma cultura dos Estados Unidos. Então, eles são mais o inglês está muito presente, né? Os movimentos básicos do skate, nós temos o equilíbrio, a remada, o break, ollie, o tail drop e o fake air. Aqui a gente tem um pouco das manobras, a gente vai ter uma aula só para falar um pouquinho sobre essas práticas do skate, né? E nós temos o parkour, que é uma atividade contemporânea, ou seja, que surgiu no final do século XX na França. Seu percursor foi David Belle, um francês que praticava várias modalidades de ginástica desde criança, constituiu na habilidade de deslocar-se rapidamente, transpor obstáculos e aterrissar eficientemente para continuar num determinado percurso. Os principais movimentos do parkour, nós temos o salto,
desmonte. Aqui tem uma figurinha, né, que remete assim exatamente à prática do parkour no mobiliário urbano, né, na cidade. Então, a gente tem o salto, desmonte, aterrissagem, equilíbrios, passagem por baixo da barra, passagem de muros, subida, né? O praticante de parkour é chamado de tracer, algo como traçador de rota em português. E as praticantes de tracers, né? Nem sei. Vocês vão pesquisar essas pronúncias, viu? Feminino, que é o feminino de tracer. Tracer. Seu objetivo é tentar encontrar um meio de fazer os caminhos que as pessoas normalmente fariam andando de maneiras diferentes, certo? Para isso, ele observa o caminho a ser percorrido e traça uma trajetória que seja simples, rápida e eficaz. Então, é a mesma coisa de você mudar a sua rota, né, o seu percurso de formas diferentes. Eu me lembro que quando criança, eu sempre gostava de andar na calçada, aí eu me lembrei do parkour, né, tentando saltar nos quadrados e eu ia criando movimentos e eu ia buscando formas de percorrer o caminho da minha escola, por exemplo, né? E eu nem sabia que eu já estava com essa ideia de parkour. Claro, a ideia de fazer diferente, de ter uma mobilidade dentro daquele percurso que normalmente você faz caminhando, né? Você vê aqui que ele está. Existe o salto, né? Existe também como característica principal a forma de aterrissagem, né? É tanto que ele fala, um dos movimentos é a aterrissagem. Nós temos o slackline, né? Que é uma atividade física executada em uma fita estreita e flexível de nylon ou de poliéster, presa em dois pontos fixos, onde são realizados movimentos em cima dela. Esses movimentos podem ser estáticos ou dinâmicos. Onde surgiu o slackline, né? Provavelmente de origem circense, a corda bamba ou slackline surgiram para a busca do equilíbrio físico e concentração de quem o pratica, mas não se sabe ao certo quando e nem onde surgiu. O que se sabe é que hoje essa prática vem sendo aprimorada e está conquistando adeptos do mundo inteiro. É um tipo de atividade física inspirada no método natural de educação física, idealizado por Georges Ebert, para treinamento militar chamado de parcus militares. Gente, houve um pequeno equívoco. Essa parte aqui, esse parágrafo, na verdade, ele não se remete ao slackline, né? Eu coloquei aqui, agora que eu observei, esse chamado de parcurs militares, na verdade, está dentro da modalidade parkour, né? Eu observei agora esse erro, então desconsiderem esse último parágrafo, né? Em relação às modalidades de slackline, nós temos slackline, longline, highline, waterline, jumpline, trickline, baseline, shortline e ogline. Você tem aqui ao lado o material utilizado no slackline, né? Que é a corda, a fita, né? Tem os locais onde são presas, né? Tem a catraca, o olhal, né? E essa parte da fita tem o rabicho também, né? Então, assim, a nível de curiosidade. Lembrando que o slackline, ele pode também ser praticado indoor. O que é isso, professora? No interior, então dentro de casa. Muitas práticas do slackline agora, no período da pandemia, foram feitas nos apartamentos, nas casas, né? As pessoas utilizavam essa prática para trabalhar equilíbrio, né? Tanto estático como dinâmico, consciência corporal. Então, aqui são os benefícios. Trabalha os distúrbios de concentração, desenvolve os reflexos, aumentando a velocidade de reação corporal, atua na musculatura proprioceptiva e coordenação motora fina, né? Que trabalha a preparação e resistência física, trabalha a desinibição. O esporte beneficia ainda os conceitos essenciais para a vida dos dias atuais, como a amizade, solidariedade, consciência ecológica, esporte como fator agregador, superação de desafios, entre outros. E a gente tem o bouldering, né, ou escalada urbana,
O que seria essa escalada urbana? É também chamado de bouldering, né? É a aplicação de habilidades da escalada em qualquer estrutura construída pelos seres humanos, que tenha sua forma e design para outros propósitos diferentes da escalada e situada principalmente no meio urbano. Então, assim, pode ser nos prédios, viadutos. Você vê que nessa imagem aqui em Fortaleza, eu não sei exatamente onde é esse viaduto, mas essa mulher ela está fazendo, né, uma escalada nesse viaduto e ela pode ser feita em prédios, né, em toda estrutura, em monumentos, em toda estrutura é feita, construída pelo homem. O fundador da prática é o americano Harry Gardner, né? Com o passar dos anos, vários escaladores ao redor do mundo começaram a usar estruturas urbanas para treinamento e assim passaram a enxergar a paisagem urbana de um modo totalmente diferente, abrindo novos lances em qualquer estrutura que fosse possível ser escalada, seja muro, estátuas, monumentos, pontes, né? Em 1994, o francês Alain Robert, também conhecido como Homem-Aranha francês, tornou-se famoso por mostrar ao mundo o potencial da escalada urbana através de suas escaladas em solo, nas maiores arranha-céus existentes. No Brasil, esta é uma modalidade ainda pouco conhecida e praticada, porém, em algumas cidades como Curitiba, existem points muito antigos dessa prática, sendo eles o muro do Hospital das Clínicas e a Praça do Homem Nu, já frequentados por escaladores desde os anos 90. Aqui em Fortaleza, esse final de semana, eu tenho uma amiga que ela faz esse tipo de prática, né? Ela está num treinamento e ela foi interessante. Eu vou até pedir o vídeo para mostrar para vocês na nossa interação. Ela visitou o Hospital do Câncer e eles foram fantasiados, né? Pararam nas janelas, fizeram alguns malabares, né? E para trazer um alento a essas pessoas, né? Então vocês veem que a prática dessa atividade ela pode ser feita com outros olhares, né? Com outros propósitos. Enfim, na Europa a escalada urbana vem crescendo a cada dia, principalmente na França e também na Itália, onde até um campeonato já rolou, o Street Boulder Contest. Como praticar esses esportes radicais urbanos? Então, o primeiro passo para praticar um esporte é se preparar, né? Em vários deles tem um bom preparo físico, estrutura muscular robusta. Quando ele fala isso, ele quer dizer um bom fortalecimento muscular, né? O peso adequado e equilíbrio são pré-requisitos. Isso não quer dizer, gente, que impede você se aventurar em pequenas práticas, né? Como o parkour, exemplo, você saltar de um fio de pedra para o outro, né? Você vai ter que adequar a sua limitação, tá bom? Então, dependendo do esporte que você tem interesse, prepare-se adequadamente, né? A questão do peso, o percentual de gordura, né? O condicionamento físico, que a gente sempre vem falando, né? Isso se consegue com a boa alimentação, esportes aeróbicos, musculação. A partir daí, tome todas as medidas de segurança. Vale ressaltar que a gente vai estar trazendo isso na próxima aula sobre a segurança desses esportes, exatamente para não se machucar, né? Vestindo os equipamentos de proteção e escolhendo o local adequado para praticar. Isso é muito importante também. Por exemplo, em vez de arriscar um salto difícil entre dois prédios, pratica o movimento entre canteiros. Foi o que eu falei agora, né? Prática do parkour. Assim, se não conseguir executar, não correrá um risco tão grande. Se na cidade não tiver uma ladeira propícia para o downhill, né, na qual não haja circulação de carros, é melhor não praticar esse esporte no ambiente urbano. Nos casos em que não é possível usar equipamentos de segurança, como o parkour, a estratégia para se preservar é outra. A dica é praticar o movimento em um ambiente seguro. E só depois que ele estiver totalmente dominado e se sentir completamente confiante, experimentá-lo em um local mais alto. E eu trouxe essa passagem, né, desse artigo, eu achei interessante, que é do Pereira Amsbrust,
2010, nos alerta que devemos treinar nossos olhos para localizar as possibilidades da prática de esportes e atividades de aventura com nossos alunos em locais normalmente desprezados e recriar condições de exploração do ambiente, fornecendo possibilidades motoras das mais diversas. Ao se falar em possibilidade de aproveitamento do ambiente escolar, não podemos deixar de destacar a possibilidade dos alunos vivenciarem as práticas esportivas de aventura em ambientes naturais ou externos aos limites da escola. Com isso, eu quis trazer também alguns projetos e algumas imagens, né, de práticas desses esportes urbanos e naturais aqui em Fortaleza, né? Nós temos o projeto Viva o Parque, que fica no Parque do Cocó e Parque Botânico de Calcaia. Nós temos atividades gratuitas para toda a família, né? Temos a prática do slackline, arvorismo, né? Enfim, existem movimentos com parkour, né? Aqui essa imagem aqui à direita, né, de cima, fala do 10º Encontro Nordestino de Parkour, né? Embaixo nós temos também circuito cearense, teve esse circuito cearense de slackline, né? Então são práticas que já existem movimentos com encontros de competição mesmo, de forma que essas atividades elas estão inseridas no nosso meio, né? E para finalizar, o meu muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado na nossa aula de hoje, que possamos nos instigar, né, à pesquisa, e nos próximos encontros nós vamos aprofundar melhor alguns esportes desses que nós comentamos, tanto os naturais, da natureza, como os urbanos, bem como, né, as precauções, os cuidados, tá bom? Então, desejo a todos saúde e paz com suas famílias e até a próxima.